Boa noite, queridos amigos, queridos irmãos da Igreja Batista da Freguesia, na Ilha do Governador, e também queridos amigos que nos assistem nos nossos programas no YouTube. Ficamos felizes com a visão, a presença de cada um de vocês. Vamos hoje estar lembrando os aniversariantes da nossa igreja, pessoas pelas quais nós vamos orar, vamos agradecer pela vida delas. Nós vamos estar agradecendo o aniversário do Ícaro, da Lúcia Mazzoni, da Laci, do Rogério Belan, da Jaqueline Alves, da Denise Mazzoni também. Lembrar da Letícia, filha de Vitor de Priscila, que está fazendo aniversário também. Lembrar que anteontem fez aniversário o Everton, pastor Everton. Lembrar e agradecer a Deus pela vida dele também. Estamos agradecendo pelo aniversário de casamento da Cláudia e do Gelson também, que fizeram aniversário. Estamos pedindo pela saúde de vários dos nossos irmãos, pedindo pela saúde da Leda, pedindo pela saúde da Marilac, da Heloísa, da Rejane, da Márcia Menezes, por uma amiga de uma outra igreja, Nete, que também está doente. Nós estamos pedindo por ela. Vamos pedir pela saúde da Ilma também, que é mãe do Gustavo, e pelo consolo às pessoas que perderam seus entes queridos, pelas famílias enlutadas. Muitas pessoas perderam seus parentes e nós precisamos orar, pedindo consolação a Deus. Vamos orar também pelas autoridades do nosso país, pelos profissionais de saúde, por aqueles que são mais vulneráveis, pedir por eles, pedir pelos missionários, pelos pastores espalhados por esse mundão de Deus. Então nós vamos estar orando e agradecendo, pedindo e agradecendo por todos estes, né? Lembrar que se você deseja participar das gravações dos cultos de domingo, você pode se inscrever na Igreja Batista da Freguesia. Você pode ligar para o telefone da secretaria 32836047, falar com Kátia. Então você se inscreve e você pode, no sábado, às 10 horas da manhã, participar do culto de gravação dos cultos de domingo. Então escreva, você vai receber todo o protocolo que você deverá seguir, dos cuidados que deverá tomar, e vai ser uma alegria, um prazer receber você. O número de pessoas é limitado por uma questão de segurança ainda. Nós estamos muito atentos às questões da segurança dos membros da nossa igreja, principalmente daqueles que são mais vulneráveis. A palavra de ordem é prudência, é segurança, é bom senso. Nós precisamos zelar por aqueles irmãos de quem nós temos tanto cuidado e amamos tanto, ok? Vamos orar, pedir as bênçãos de Deus para esse estudo bíblico. Hoje é quarta-feira, é o dia do oração e ação estudo bíblico. E nós vamos estar pedindo a unção do Senhor sobre esse encontro de hoje. Vamos orar? Feche seus olhos aí, baixe sua cabeça. Senhor Deus, muito obrigado pelo teu amor, Senhor, pela tua bondade sobre nós. Nós suplicamos também a tua misericórdia e pedimos a tua unção, Senhor, sobre essa palavra que vai ser trazida. Ó Deus, que essa palavra seja realmente compreendida, discernida e que possa, Senhor, operar maravilhas no coração daqueles teus filhos que ouvem. Que eles também sejam ungidos pelo teu Santo Espírito para compreender, e eu ungido pelo teu Santo Espírito para promover, para divulgar a tua palavra, o estudo bíblico, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Abra sua Bíblia no Evangelho de João. Nós estamos estudando o Evangelho de João. Abra aí no capítulo 13. Nós vamos estar vendo os versículos 21 a 30 do capítulo 13. Lembre-se que nós vimos aí Jesus com os 12, provavelmente apenas os 12,
Jesus e os 12, naquele cenáculo, eles estavam celebrando a ceia da Páscoa, da festa da Páscoa, e ali Jesus lavou os pés aos seus discípulos, deu a eles uma grande lição de humildade, de serviço, e agora Jesus vai indicar o traidor. E nós vamos ler hoje esse texto que mostra Jesus indicando quem o trairia. Ok? Então vamos lá. João 13, a partir do versículo 21. E o texto diz assim: Ditas estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito. E afirmou, em verdade vos digo, que um dentre vós me trairá. Então os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Ora, ali estava aconchegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. A este fez Simão Pedro sinal, dizendo: Pergunta, a quem ele se refere? Então, aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Respondeu-lhe Jesus: É aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus: O que pretendes fazer, faze-o depressa. Nenhum, porém, dos que estavam na mesa perceberam a que fim lhe dissera isso. Pois, como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhe dissera: compra o que precisamos para a festa, ou lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres. E ele, tendo recebido o bocado de pão, saiu logo, e era noite. Que cena, que cena. Vamos vendo aos poucos, vamos ver algo que esse texto nos diga, nos ensine, sem a preocupação de uma teologia rebuscada, mas apenas trazendo uma melhor compreensão das mensagens que aqui estão contidas. Versículo 21, então, começando, diz: Ditas estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito. Interessante, né? Nem mesmo no momento de apontar quem o trairia, Jesus sentiu algo que não fosse a angústia de perceber que alguém se perdia. Que um daqueles 12 com quem ele andou 3 anos, a quem ele explicou e contou tantas parábolas, gente que ele amava de todo o seu coração. A Bíblia nos disse lá no início do capítulo 13 que ele os amou até o fim, ou até o fim das consequências. Ainda assim, Jesus angustiou-se em espírito e disse: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Jesus disse isso com um grande pesar, muito consciente da sua missão, muito consciente de que ele viera para ir à cruz. Vamos lembrar aqui que nós estamos diante de Jesus, o Filho de Deus, Deus que é onisciente. E a onisciência não está restrita à ciência de tudo que acontece em todos os lugares, mas a onisciência se estende a conhecer tudo o que acontece em todos os tempos, passado, presente e futuro. Então, o Senhor tinha consciência de onde, tinha consciência de quando, tinha consciência de como aconteceria, porque ele é capaz de conhecer todas as coisas, de todos os tempos, de todos os lugares. Versículo 22 vai dizer que então os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Aqueles discípulos já estavam um tanto mexidos, perturbados mesmo,
porque Jesus já havia anunciado várias vezes o seu próprio sofrimento e a sua morte. Embora eles não tivessem a consciência da cruz, mas eles viam Jesus como o Messias enviado. Então, a questão de sofrimento, a questão de morte, de fim, não conseguia trazer compreensão para aqueles homens com relação à missão de Jesus. Muito bem, então aqueles homens ficaram ali um tanto confusos, e aí o versículo 23 vai nos dizer: ora, ali estava conchegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. Essa é a primeira vez que nós vamos ter essa menção sobre o discípulo a quem Jesus amava. O entendimento mais aceito é que essa referência estava apontada para João, que João seria aquele discípulo a quem ele mais amava. Mas há outras visões. Há visões de que esse discípulo a quem ele mais amava poderia ser Tiago. Há visões teológicas que apontam para Pedro, porque Pedro sempre se mostrou aquele discípulo extremamente importante, próximo a Jesus, ali dentro do grupo dos apóstolos. Mas o melhor entendimento é que se tratava de João. E a gente está aqui no Evangelho dito, escrito por ele. E a gente fica pensando, por que ele se referia àquele a quem ele mais amava? Talvez ele não se sentisse sequer merecedor desse amor, e essa fosse uma posição de humildade. Talvez ele se sentisse até indigno de tanto amor. E aí ele se referia sem citar o seu próprio nome, não se sabe bem. Mas então, o texto disse aqui que estava conchegado a Jesus, um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. A esse fez Simão Pedro sinal dizendo: pergunta a quem ele se refere. É interessante essa transmissão de função, ou essa transmissão de atitude que Pedro faz àquele a quem ele mais amava. Porque Pedro era um homem bem impulsivo. Nós vamos ver Pedro em muitas situações se colocando à frente, falando com Jesus, interpelando Jesus, às vezes até com gestos bastante enfáticos e violentos, até como quando ele pega da espada e corta a orelha de Malco ao lado de Jesus ali. Mas agora Pedro transfere a responsabilidade da pergunta sobre a quem se referia Jesus como sendo traidor. Ele transfere isso ao discípulo a quem ele mais amava. Talvez Pedro ali tenha estado atônito com a revelação de que havia um traidor entre eles. Talvez Pedro tenha ficado meio que paralisado diante daquela afirmação. Afinal de contas, eles estavam caminhando juntos há 3 anos. Afinal de contas, eles eram aqueles que deviam completa fidelidade a Jesus, o Messias. Mas ele transfere aquela responsabilidade. E aí está a figura daquele discípulo a quem ele amava, recostado ao lado de Jesus. Aqui o texto diz aconchegado a Jesus. O versículo 25 então vai nos mostrar então aquele discípulo reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Havia uma pergunta no ar. Havia uma curiosidade talvez indignada, quase incrédula, não era possível. E respondeu Jesus: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo-o molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. É interessante também pensar nas posições daqueles discípulos. Se
O discípulo a quem ele mais amava estava aconchegado a Jesus, estava de um dos lados. A essa posição de comer reclinado ao lado da mesa baixa, na realidade foi uma herança da cultura helênica ou dos gregos. Esse não era um hábito distante dos judeus. Eles herdaram esse hábito dos gregos. Pode ser que no início a herança desse hábito tenha significado até algo reprovável para a tradição tão firme judaica. Mas com o tempo esse costume de se reclinar ao lado de mesas baixas para comer tenha se chegado à cultura judaica, tendo sido muito bem aceito. Mas se um estava reclinado do lado do outro e fez a pergunta, então muito provavelmente Judas era quem estava do outro lado de Jesus, porque estava ao alcance da mão de Jesus entregar o pão molhado. Provavelmente Judas estava ali num local de destaque ao lado de Jesus também. Esse gesto do anfitrião, molhar o pão no seu prato e entregar a outro, como Jesus fez naquele momento, e naquela refeição, certamente Jesus tinha a função, a posição de anfitrião. Embora tenha se colocado como o servo mais simples, minutos antes, quando lavou os pés aos discípulos, esse gesto de molhar o pão no seu prato e de entregar ao outro era um gesto de honra. Jesus, até naquele momento, de forma suave, doce, Jesus honrou a Judas. Aquele era um gesto de honrar, um gesto de amor. Jesus apontou quem seria o traidor com um gesto de honra e de amor. O versículo 27 diz que, e após o bocado, imediatamente entrou nele, em Judas, Satanás. Então disse Jesus: o que pretendes fazer, faze-o depressa. Interessante. Outro dia eu ouvi uma pergunta de uma senhora muito querida, que disse assim: poxa, então Judas não tinha escapatória? Judas teria que ser o traidor? Não houve possibilidade de arrependimento para Judas? E eu não vejo assim. Primeiro é preciso entender bem esse processo da tentação. Note ali que o texto vai dizer de forma muito clara que entrou nele Satanás. A partir daquele momento, Judas estava sob o comando e domínio de Satanás. A partir daquele momento, a vontade de Judas ficou profundamente abalada para que houvesse, de forma imperativa ali, em Judas, a forma de Satanás. Mas como é que isso aconteceu? Como é que isso se deu? Eu quero convidar você a perceber comigo que esse não foi um gesto momentâneo, pontual, mas que Judas já vinha abrindo a sua mente, o seu coração, para ceder às investidas de Satanás. Eu vou convidar você que deixe aí a sua fitinha em João 13, venha um pouco aqui atrás, em João 6,70. Venha comigo a João 6,70. Ok? Chegou lá? Veja o que está dito aí. Replicou-lhe Jesus: não vos escolhi eu em número de 12? Contudo, um de vós é diabo. Um de vós é diabo. Lá no início do Evangelho, nós já vemos Judas mostrando a sua propensão, o seu enfraquecimento, o seu flerte com a ação do inimigo. Ele já foi dando espaço na sua mente para a traição, para vender. A Bíblia nos conta também aquele momento em que a mulher foi derramar sobre Jesus um unguento caríssimo e Judas
então lamenta e diz, poxa, por que fazer isso? Nós poderíamos ter aproveitado o valor desse unguento caríssimo e poderíamos ter feito tantas obras de caridade para com os pobres, mas o texto vai dizer que ele era aquele que cuidava da bolsa e que era ladrão. Judas estava paulatinamente dando espaço para a ação do inimigo na sua vida. Vinha se esvaziando, deixando vago o espaço para a ação do inimigo. Veja aqui também no capítulo 13, no início desse capítulo, no versículo 2, está dito assim, olha, durante a ceia, talvez horas antes, durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse Jesus. O inimigo já havia posto a ideia na sua mente. O inimigo já havia apresentado os planos para o seu intelecto e no seu coração. E agora, chegando nesse ponto, o texto vai dizer que entrou nele Satanás. Mas eu quero convidar você ainda a ver um outro texto para que não fique nenhuma dúvida sobre esse processo, que não pareça que houve uma imposição divina contra Judas. Eu quero convidar você para ir a Tiago 1. Vamos lá, Tiago 1, lá mais para o fim da Bíblia. Tiago 1, a partir do versículo 12, que fala da origem do pecado. A origem da tentação, aquilo que Judas estava sofrendo. Ok? Abriu aí Tiago 1, a partir do versículo 12, diz assim: Bem-aventurado ou feliz será o homem que suporta com perseverança a provação. Veja, vamos separar provação de tentação. Mas bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, ser posto à prova. Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, veja bem, ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. A tentação nunca vem de Deus. A provação pode ser, mas há uma diferença enorme. Veja agora. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Cobiça é desejo profundo. Cada um é tentado pelo seu próprio desejo, quando esta ou este desejo o atrai e o seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Isso está em Tiago 1, de 12 a 15. Então veja bem, o processo da tentação é a indução de uma ideia unida à cobiça, ao desejo do próprio indivíduo. Essa união, ela tem um caminho. A cobiça, depois de haver concebido, dá luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então ali ocorreu um processo ao qual Judas foi cedendo. E agora, o texto aqui do versículo 27 é muito forte e diz, entrou nele Satanás. Entrou nele Satanás. Pronto. Agora ele está sob o domínio de Satanás. Versículo 28. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu a que fim lhe dissera isso. Aqueles apóstolos não conseguiam compreender muito bem o que estava acontecendo.
e entenderam que Jesus estava dando um outro tipo de ordem para ele, um outro tipo de permissão a ele. Então o versículo 29 vai nos explicar por que os apóstolos não entenderam bem aquele momento, que diz assim: pois como Judas era quem trazia a bolsa do dinheiro dos apóstolos, pensaram alguns que Jesus lhe dissera: compra o que precisamos para a festa, ou lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres. Então, eles não compreenderam muito bem. Só para ilustrar, mas podem pensar, poxa, mas já era tarde, será que havia algum lugar para comprar ou algum lugar para ir e fazer uma doação aos pobres naquele horário, naquele momento? Bom, havia nesta data um hábito entre os judeus de manter o templo aberto após a meia-noite. Então, é muito provável que ali estivesse aberto o templo e com isso pessoas afluíssem ali e houvesse como dar oferta, sim, aos pobres, claro. E havia certamente uma certa flexibilidade para a compra de todas as coisas necessárias para a Páscoa. Aí alguém diz, poxa, mas os judeus não lidavam com dinheiro naquela situação, era vedado o uso do dinheiro? Sim, mas havia o crédito e havia também as garantias. Certamente, se alguém garantisse o pagamento, poderia retirar alguma mercadoria. O texto vai caminhando para o fim, e aqui agora no versículo 30 diz que ele, tendo recebido o bocado, saiu logo, recebido o pedaço de pão, e era noite. É interessante pensar algo aqui. Satanás estava ali fazendo a sua obra, estava certo de que iria ser vencedor, Então, lembrar que a grande obra do diabo é jogar um contra o outro. Porque alguém pode dizer, puxa, mas eles estavam perto de Jesus, eles estavam juntos de Jesus, Judas caminhou durante tanto tempo ao lado de Jesus. Mas Satanás é especialista em jogar um contra o outro. Há uma observação muito interessante feita por Russell Shedd, esse maravilhoso biblista que esteve entre nós até pouco tempo atrás. Ele faleceu há relativamente pouco tempo, e ele faz uma observação com relação a Provérbios 6, versículo 14. Provérbios 6, versículo 14, nos diz que no seu coração há perversidade, todo o tempo maquina o mal, anda semeando contendas. Então, a observação que Russell Shedd vai fazer no comentário sobre semear contendas é a seguinte: isso está na página 920 da Bíblia Shedd, que diz assim: semeando contendas, é interessante verificar que a própria palavra diabo originalmente significa semeador de contendas, ou de lutas, ou de brigas, ou de discussões, ou de dissensões, já que a palavra grega diabolos, que é a palavra grega que origina a palavra diabo, quer dizer lançar um contra o outro. O próprio significado da palavra diabo é aquele que lança um contra o outro, e aqui está o diabo fazendo o trabalho dele, lançando Judas contra Jesus. E agora ele cede a essa tentação. Alguém já me fez a seguinte pergunta: mas então Judas teria tido a oportunidade de se arrepender? Teria tido a oportunidade de voltar atrás, uma vez que era necessário que Jesus fosse à cruz? Eu acredito que sim, porque todas as promessas que estão postas na Bíblia sobre a importância do arrependimento, nós temos lá em 1 João 1,9, que diz que se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar, havendo arrependimento e fé. É possível? Eu creio que sim. Aí você vai dizer, poxa, então quem
quem mandaria Jesus para a cruz, então, se Judas se arrependesse? Olha, não faltava quem quisesse mandar Jesus para a cruz. Apenas destacando um dos textos, veja aqui em João 11, a partir do versículo 48, veja aí comigo, João 11, versículo 48, nós temos ali uma observação dos líderes religiosos mais corruptos daquela época, quando Jesus havia entrado triunfalmente em Jerusalém. Nós vamos ler aqui, vamos ler a partir do 47, a partir do 47 até o versículo 53 de João 11. Olha lá, presta atenção. Então os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio e disseram: que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a nossa própria nação. Caifás, sacerdote, porém, um dentre eles, sumo sacerdote, naquele ano, advertiu-os dizendo: vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo e que não venha a perecer toda a nação. Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas, sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Versículo 53, desde aquele dia resolveram matá-lo. Então, não fosse Judas aquele que levasse Jesus à situação da cruz, outros o levariam, ninguém poderia impedir a missão salvadora de Jesus. Ok, no nosso estudo da próxima quarta-feira, nós estaremos vendo o novo mandamento de Jesus. Será o texto que estará aqui em João 13, a partir do versículo 31 até o versículo 38. Jesus caminhando para a cruz que nos salvou. Vamos então agora orar, agradecer a Deus por todos os bens que Ele nos tem feito, pelo cuidado, pelo seu amor, pedindo bênçãos sobre esses que aqui nós lembramos no início da nossa oração e ação, estudo bíblico. Vamos lá? Feche seus olhos. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, pelo teu amor, muito obrigado porque o Senhor criou esse plano de salvação, Senhor. Todos nós estávamos irremediavelmente mortos dos nossos pecados. Mas o Senhor nos amou tanto que enviou o seu Filho para morrer na cruz por nós, para que todo aquele que nele creia não morra, mas tenha vida eterna. Muito obrigado, Pai. Senhor Deus, abençoa os aniversariantes, eu te peço, muito obrigado pela vida deles. Abençoa, Senhor, aqueles que estão doentes, tem misericórdia, Senhor, traz alento, afofa seus travesseiros. Eu quero suplicar cura, Senhor, para os teus filhos. Quero suplicar também consolação para aqueles que perderam seus entes queridos, Pai. Pai de amor, abençoa os dirigentes do nosso país, os profissionais de saúde, os pastores e missionários, os mais vulneráveis, abençoa a nossa igreja. Senhor, nós precisamos de Ti. Pai de amor, nós nos entregamos completamente nas Tuas mãos e o Senhor é a nossa esperança. Muito obrigado, Pai. Tudo isso eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe vocês, que vocês tenham uma noite maravilhosa em família e nós nos veremos amanhã no Oração e Ação Jovem. Até lá.